O homem foi criado pela eternidade. O homem é um fruto da eternidade. Que o homem, por sua vez, decidiu seguir o seu próprio caminho. E começaram logo as consequências disso. Abel se levantou, Caim se levantou contra Abel e o matou. Por ciúme. Os dois primeiros, houve uma tragédia logo num dos primeiros filhos que Adão e Eva tiveram. E então nós vemos, como eu disse, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, ao longo das eras, tudo isto que nós temos vivenciado. Bem-aventurado aquele que já descobriu a fonte. Se você já descobriu a fonte, se você recebeu Jesus como seu Salvador, você já provou da fonte. Eu já provei da fonte, milhões de pessoas já provaram da fonte. Por isso eu desafio assim a provar da fonte. No final iremos fazer uma oração pela qual você poderá conhecer a fonte. Por meio da oração nós damos a conhecer a fonte. Não somos nós a fonte, mas nós falamos da fonte. Nós conhecemos onde está a fonte, porque já nos foi dado a conhecer a fonte. No meu caso, no caso de milhões e milhões de pessoas à volta do mundo. Então é dessa experiência que eu também compartilho hoje. As nossas origens, elas vêm da eternidade. A humanidade originou-se da eternidade. A nossa descendência, a nossa verdadeira descendência não é do Big Bang, nem é do macaco, não é de uma célula unicelular, não. A nossa origem vem da eternidade. Deus nos criou para a eternidade. Jesus nos chama para a eternidade. Deus nos convida para a eternidade. Ali é um convite para saciar a nossa sede, em Isaías 55. Aqui em Mateus 11, Deus também quer saciar a nossa sede. Isaías 45. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Porque, para que saibas que desde o nascer do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E nós somos testemunhas oculares, como a palavra de Deus diz em Isaías 43. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus tem ouve entre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Jeremias 2 diz o seguinte, verso 12 e seguintes: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A humanidade tem rejeitado a Deus e tem rejeitado o verdadeiro caminho, o único caminho pelo qual nós podemos alcançar essa paz. Mas o homem, no seu orgulho, não quer, não. Tem que ser ele a fazer todas as coisas. Tem que ser ele a descobrir, tem que ser ele. E tudo o que encontra é um vazio ainda maior, mais avassalador dentro de nós. O meu vazio foi preenchido com Cristo. Eu agora tenho a verdadeira paz. Eu agora tenho o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria. Isso significa que estás no céu, que agora estás no paraíso. Onde estás? Estou
levitar, estou numa onda transcendente, ou estou muito além. Não, nada disso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E muitas são as aflições, mas eu livrarei de todas. Isto é, a eternidade se manifesta. A eternidade se quer manifestar. Os homens têm fechado a porta. São muito poucos aqueles, são muitos chamados e poucos escolhidos. Porquê? São muitos poucos aqueles que ouvem a voz da eternidade a chamar. Vinde às águas, vinde. Alô, daqui fala a eternidade, vinde às águas. Vinde às águas. Vinde saciar a vossa sede. Vejam, João disse: no princípio era o verbo, a palavra, Beretich, a origem. E o verbo, a palavra, o Beretich, estava com Deus. E o verbo, a palavra, o Beretich, a origem, era Deus. E ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, a palavra. E nele nada foi feito, se fez. Nele, a palavra, estava a vida. E a vida, a palavra, era a luz dos homens. E a luz, a palavra, resplandece das trevas. E as trevas não compreenderam a palavra. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, a palavra. Para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Olha a expressão que é usada. A luz verdadeira. Você vê isto no Lusíadas? Você vê isto no livro de São Cipriano? Você vê isso nos livros dos grandes filósofos? Você vê isso nos livros dos grandes filósofos? Você vê nos livros de Shakespeare, etc. Você vê nos livros de Sócrates, etc. De Péricles. Você vê isso? Você vê o que aqui diz? Diz, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Você jamais ouviu alguém falar isto? Nunca, jamais. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Não conheceram o autor da vida. Por isso o mataram e crucificaram. É o que diz o apóstolo Paulo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Até os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um nascimento genuinamente espiritual. Jesus disse a Nicodemos, por isso o mistério, como encontrar a fonte, como encontrar o verdadeiro caminho, como encontrar a verdadeira paz, como alcançar a verdadeira felicidade, é-nos narrado na palavra de Deus. O único caminho para Deus, para a fonte, o único caminho que nos pode dar respostas, que nos pode levar às origens, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é incorruptível. Ela é infalível. Ela é toda e absolutamente toda poderosa. Ela é imutável. Ela é incorruptível. Não está sujeita à corrupção. Ninguém a pode corromper. E é isto que a palavra de Deus fala sobre o caminho.
E aqui essa aqui a forma de nós, a todos quantos o receberem. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberem, desde o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Qual nome? Yeshua e a Mashiach, o Salvador. A porta, a verdadeira porta para a vida eterna. Você quer ver isso comigo? Em relação à fonte que jorra? Vamos ver isso. Evangelho de João capítulo 4. Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria para tirar água. E disse Jesus... Veio uma mulher de Samaria para tirar água. E disse Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, não pedes beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus e aquele que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Olha só, água viva. Não é uma água qualquer. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar? E o poço é fundo, onde depois tens água viva. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Que salta. Que jorra. Já ouviu quando se abre um furo? A pressão, como ela vem da terra, ela jorra, ela salta. Que salta. Jesus fez nascer desta mulher uma sede por este tipo de água viva. Era o que ela queria. E o desafio que Deus nos lança, e Jesus nos lança, vinda a mim, vinda às águas, é exatamente isso. Gera em nós sede, leva-nos às origens, faz rebentar em nós, jorrar em nós uma fonte de água que salta para a vida eterna. Eis a razão, eis aqui o caminho, eis a forma que você pode saciar a sua sede. Não há outra forma. Primeiro vemos a todos quantos o receberem, aos que creem no seu nome, Deus o poder ser feitos filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Você quer ver comigo? Mateus 5, e Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximando-se deles os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E é para isto que nós somos chamados. Esta é tal sede que eu falo que é transversal a toda a humanidade. Tudo isto que os homens buscam,
Jesus revela aqui. A palavra de Deus expõe os corações. Jesus está-nos a dizer quais as nossas origens. Jesus está-nos a convidar de volta à casa. Bem-vindo à casa. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Bem-vindos à casa do Pai. É o convite que Deus nos endereçou. E a humanidade tem rejeitado, como nós vimos no Evangelho de João. Ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, ao longo das eras, os homens têm rejeitado. A tal sede que é transversal a toda a humanidade, que é extensível a toda a humanidade, que todo homem tem nele o vazio e a sede de saber as suas origens. E Deus, vendo isso, vendo que o homem não conseguia encontrar o caminho, que o homem estava cego, estava em profundas trevas. O nosso mundo está mergulhado em profundas trevas. Você quer ver porque é que eu digo isso? Venha ali e vamos ver porque é que eu digo que o mundo está mergulhado em trevas. Verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e todo o mundo jaz no maligno. Está debaixo de influência maligna. Por isso é que o mundo está com estes valores tão subvertidos. Por isso é que o mundo está em conflito, em guerra. Ele fala de paz, mas o que alcança é guerra e violência. Ele fala de amor e o que alcança é ódio. Ele fala de felicidade, o que ele alcança é infelicidade. Todos os caminhos que o homem tem buscado e tem esgotado, tem-se feito esforço e tem-se esgotado, todos os caminhos esgotaram-se, esses caminhos. Quer o caminho da ciência, quer o caminho da tecnologia, quer o caminho da religião, quer o caminho, o caminho do conhecimento que adquirimos ao longo dos anos, quer por graduações, doutoramentos, etc. Todos esses tipos de conhecimento. Quer o caminho da prosperidade, tentando preencher o caminho do materialismo, o caminho do prazer, dos prazeres carnais, o caminho dos prazeres carnais, etc. Eles têm-nos escravizado, têm-nos impedido de ver a verdade. E quanto mais nos envolvemos nestes caminhos, mais cegos estamos e cada vez aumenta mais estes valores que nós vemos aqui. Quer ver comigo? O apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, emulações, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não entrarão na eternidade. Deus está a dar uma oportunidade de nós entrarmos na eternidade. Mas os que cometem tais coisas e que vivem disto e para isto, não herdarão a eternidade. Não entrarão no reino da eternidade, no reino de Deus que é eterno. E depois eu digo, mas o fruto do Espírito é amor. Estes são os que entram na eternidade, os que vivem pelo amor de Deus. Mas o fruto do Espírito é a eternidade, é o fruto daqueles que entraram na eternidade, o fruto daqueles que estão no caminho, que já encontraram a verdadeira paz, que encontraram a verdadeira felicidade. É isto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vimos aqui os valores que o mundo, os valores pelos quais as pessoas vivem. E a palavra de Deus revela-nos. É este estado que a humanidade, que é transversal a toda a humanidade, este estado de ser, este tipo de obras que o homem dá. Porque as obras da carne são manifestas.
São todas essas e muito mais que nós vimos. E então vê-se o estado que a humanidade está. Por isso a palavra de Deus nos lança este desafio para virmos vindo às águas. Precisamos saciar a nossa sede na origem, na verdadeira fonte.